Olá, meninas, tudo bom? Hoje é quinta-feira, 16 de setembro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 10º dia da 11ª caminhada de oração. Nós estamos caminhando em descanso, libertação e juízo, mas o tema do dia é a casa. O texto-chave está em Isaías 54, versículo 2 e 3, porque o Senhor está nos chamando a preparar as nossas casas para que Ele entre, para que Ele faça grandes coisas. E nós vamos preparar a casa para que a gente receba tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E eu queria fazer algumas perguntas antes de entrar no texto. Quando você pensa em casa, o que vem na sua mente? Vem um lugar de refúgio? Vem família, aconchego? Ou vem um lugar de privação, de faltas, de brigas, de necessidade? Você tem prazer de voltar para sua casa? Qual é a casa que você sonha? Como é que é essa casa que você sonha? Você tem vontade de transformar a sua casa, de mudar alguma coisa? Você tem desejo de ter uma casa própria? Vamos meditar sobre casa hoje, irmãs. Você deseja fazer do seu lar um pedacinho do céu? Eu gosto dessa frase, pedacinho do céu. Aprendi com uma prima minha e eu gostei muito. Isso fala muito ao meu coração. Quantas casas você já morou? Qual casa te traz mais saudade? Por que nós vamos falar de casa? Porque não tem como nós vivermos descanso, né? Nós estamos trabalhando no tema descanso, libertação e juízo. Não tem como a gente viver descanso. Descanso na nossa alma, descanso no nosso espírito. Se a nossa casa física, ela está um caos. Se ela está sem ordem, se ela está sem prioridade, sem conforto. E isso não tem nada a ver com o tamanho da casa, com a beleza da casa, ou com a situação financeira e econômica da casa, muitas vezes. Isso tem primeiramente a ver com a nossa mente, com a nossa concepção sobre a nossa casa. Então vamos ler Isaías 54, no versículo 2 e 3, que fala assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, não o impeças, alonga suas cordas, firma bem as suas estacas, porque vai transbordar para a direita e para a esquerda. E a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Então, é uma promessa para a gente aqui em Isaías, para a gente expandir, querer transformar essa casa, aumentar o tamanho dela, porque o Senhor vai fazer ela transbordar. Aqui está dizendo, firma bem as suas estacas, não impeça, não impeça. Se está dizendo não impeça, irmãs, é porque muitas vezes, sem a gente perceber, às vezes, a gente impede as bênçãos do Senhor de entrar no nosso lar. E aqui está dizendo, não impeça, firma bem, porque você vai transbordar. Vai transbordar para a direita e para a esquerda, e os nossos filhos vão possuir cidades, vai possuir lugares assolados, cidades assoladas. Então, Deus é um Deus de transformação e Ele quer transformar o nosso lar. Nós temos que estar disposto a transformar a nossa casa, em primeiro lugar, juntamente com o Senhor, entender qual é a nossa parte nesse processo para transformar a nossa casa num pedacinho do céu, né? E eu quero ler, irmãs, deixa eu ver aqui, Lucas no capítulo 7, deixa eu ver se é Lucas 7, Lucas capítulo 7, no versículo 36, isso, fala sobre a mulher que ungiu os pés de Jesus, né? Então, deixa eu falar um pouquinho aqui, antes de entrar no texto, eu quero falar aqui que o descanso, libertação e juízo, a libertação da nossa mente, ela precisa começar a ser colocada em prática nesse lar visível. O lar visível, irmã, ele fala muito sobre nós. Fala muito sobre nós. A nossa casa, ela reflete a nossa personalidade, ela reflete as nossas emoções, ela tem uma... A gente cristão não gosta muito dessa palavra, né, irmãs? Energia, mas vamos usar a unção, porque é a mesma coisa, né? A unção é uma energia. Mas a casa, quando ela é habitada, ela vai absorvendo ali todo o sentimento que tem ali. Se tem muita briga, se tem muito choro, se tem muita tristeza, ou se tem muita alegria, se tem muita fé, a casa absorve, né?
Quando você chega para alugar uma casa, para comprar uma casa, você sente isso. A casa que Deus me deu, para a glória do Pai, é uma casa muito especial no Brasil. E ali morou, né? Quem construiu, um casal de cristãos que construiu aquela casa. Era uma casa cheia de louvor. Eu trabalhei nessa casa, né? Quando eu era adolescente. E era uma casa cheia de louvor, cheia de gratidão, cheia de palavra, cheia de comunhão com os irmãos. E essa casa, até hoje, né? Tantos anos depois, eu tinha 16 anos quando eu trabalhei aí, já vai fazer quase 30 anos. E até hoje, qualquer pessoa que chega nessa casa, a casa ainda precisa ser reformada, né? Tem muita coisa para ser feito. Eu tenho um sonho para que Deus transforme aquela casa, mas qualquer pessoa que chega naquela casa consegue sentir. Fala, nossa, essa casa é tão gostosa. Então, por isso que eu estava dizendo aqui para vocês, irmãs, que a casa, ela é independente de beleza, né? De tamanho, de situação financeira. É lógico que a gente tem que tentar fazer o melhor para a nossa casa, mas ela é independente disso. Você pode chegar numa casinha de sapê e sentir a presença de Deus e sentir que Deus reina e governa ali naquele lar. E também pode chegar numa mansão e sentir uma casa vazia, sem vida, sem alma, sem o Espírito de Deus fluindo naquele lugar. Então hoje Deus quer que nós voltamos os nossos olhos para a nossa casa. O juízo de Deus, irmãs, que nós estamos nesse tema descanso, libertação e juízo, né? Então eu falei aqui que não tem como a gente viver descanso numa casa que é um caos. E necessariamente também, irmãs, esse caos não é só visível, porque tem casas que tá impecável, mas ela tá um caos. Ela tá um caos de falta de perdão, o caos dela tá escondido, né? Tudo é um equilíbrio. Não estou dizendo que a gente tem que ter casa bagunçada e nem estou dizendo que a gente não possa ter casa arrumada. Tudo é um equilíbrio. Eu conheço mulheres, hoje está sendo curada, restaurada, né? Mas eu conheço mulheres que... A minha própria mãe, né? Eu estou falando da minha própria mãe. Uma mulher com a casa impecável, mas tinha uma alma bem um caos. Uma alma cheia de angústia, cheia de tristeza. E hoje ela está conseguindo ter cura, equilíbrio e conseguir transferir isso para casa. Então ela era uma mulher muito cuidadora com a casa, mas a casa dela também, física, que a gente vai falar depois, estava um caos. Outra coisa sobre juízo, não tem como começar um juízo lá fora. O juízo começa no nosso lar, né? Deus, ele quer vir reinar e destronar, tirar qualquer inimigo que está querendo reinar, que está reinando naquele lugar, que está ganhando terreno nas nossas casas, né? O inimigo da preguiça, da sujeira, da desordem, da porcaria, da avareza, da miséria, do desperdício, da falta de paz, da doença, muitas vezes, da tristeza profunda. Então o Senhor quer trazer juízo, mas Ele quer começar na nossa casa. E como eu disse para vocês no começo dessa caminhada, nós não podemos temer o juízo do Senhor, porque o juízo do Senhor, quando Ele vem para colocar ordem, para Ele tirar aquilo que não presta. Então vamos ler aqui Lucas capítulo 7, versículo 36. Jesus entrava em algumas casas, né, irmã? Antes de eu ler aqui, Jesus entrava em algumas casas. E o que nós desejamos nessa caminhada é que Ele entre na nossa casa, que Ele transforme a nossa casa. Então vamos lá. Convidou Jesus para jantar na casa dele. Entrando na casa do fariseu, ele tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, ela regava com lágrimas e o enxugava com seus cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. E Jesus lhe disse ao fariseu: Simão,
uma coisa eu tenho a dizer. E ele respondeu, diz, mestre. Aí ele contou a parábola do credor, mas eu não vou ler. Eu vou pular aqui para 44. Ele voltou para a mulher e disse, Simão, você vê esta mulher? Eu entrei na sua casa e você não me deste água para lavar os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo santo, e ela, entretanto, não para e não cessa de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Aqui é uma cena onde Jesus, o Rei dos Reis, né? Ele é convidado para um jantar e ele não recebe honra. Muitas vezes a gente deseja que o Senhor venha no nosso lar, venha na nossa casa, reina, mas muitas vezes a gente fala só da boca para fora. A gente não prepara o ambiente. Ou então, quando ele chega, a gente não lhe dá a devida atenção. Às vezes, eu sempre falo que a caminhada de oração, ela é para nos ensinar a ir além do orar só de boca para fora. É orar, é levantar, é agir. E aqui, quando chegou Jesus nessa casa, como um convidado especial, que tinha o poder de perdoar pecado, que tinha o poder de transformar, ele não recebeu a honra devida. E muitas vezes na nossa casa, irmãs, Deus quer receber a honra devida, e essa honra muitas vezes também não é só derramar adoração, falar com ele, é agir. Eu tive que ser transformada, estou sendo transformada há anos em relação à casa. Eu tive muita dificuldade, nós passamos muita dificuldade, nós moramos em várias casas, quando criança a gente mudava muito, cada 2 anos, a gente nunca teve casa própria, né? Então a gente mudava bastante, e eu gosto de mudar, eu amo mudar, mas a gente tinha muita dificuldade, e eu não consegui desenvolver, apesar da minha mãe ser uma mãe muito cuidadosa com casa, extremamente cuidadosa, caprichosa, algo na minha alma, eu não tinha uma inquietação que eu queria olhar mais lá para o espiritual, para outras coisas. Não que eu deixasse a minha casa virar uma bagunça, um lixo, mas eu não tinha um olhar curado em relação à casa. Eu acho que eu ficava esperando muito, vou falar isso, talvez possa servir para algumas irmãs, eu ficava esperando muito quando chegar a hora. O dia que eu tiver dinheiro para fazer, o dia que aquele milagre acontecer, eu vou ter cabeça para olhar para casa. O dia que, sabe, algumas coisas assim que eu ia procrastinando. E o Senhor começou a me ensinar, né, que tem que ser uma coisa constante. A nossa casa, ela é viva. Ela tem que ser uma coisa constante. Constantemente você tem que estar olhando a sua casa, você tem que estar transformando. E quando esta mulher, ela perfumou os pés de Jesus, a adoração dela alastrou o cheiro para toda a casa. E ela perfumou aquela casa. Então a nossa casa, irmãs, a nossa adoração, a nossa atitude para com o Senhor, ela tem que não só subir para os céus, para a sala do trono, mas ela tem que alastrar para toda a casa, para todos os cômodos da casa. E o vaso de alabastro, irmã, tem que ser quebrado aos pés de Jesus no nosso lar. No nosso lar, em primeiro lugar. E outra coisa que eu quero dizer aqui, construa sua casa sobre a rocha. A palavra diz, né, que a casa construída sobre a rocha, os ventos não vai derrubar. E a rocha é Jesus, a rocha é a palavra de Deus. É através da palavra de Deus, é aos pés de Jesus, como estava esta mulher aqui, que você vai ter sabedoria, que você vai saber governar a sua casa.
Nós queremos governar lá fora, nós queremos ter cargos na igreja, nós queremos ser grandes líderes de mulheres, mas a nossa casa. E essa nossa casa, irmãs, não tem só também a ver com que você tem que fazer, que é você que tem que se matar de fazer e tem que se desdobrar, né? Porque agora tá essa unção. Deus tem falado muito sobre casa, tem levantado ministérios que ensinam sobre casa e às vezes a gente sente um peso, né? Que a gente tem que ser a supergirl, tem que fazer tudo. Não, você pode ter servas, você pode ter pessoas que te ajudam, como tinha a mulher de Provérbios, né, que fala que ela levantava cedo e dava tarefa às suas servas. Você pode ter pessoas que te ajudam, mas você tem que saber governar. Como diz a frase antiga, quem não sabe fazer não sabe mandar, né? Mas em primeiro lugar, você tem que ter um olhar. É você que é a dona da casa. Quando diz a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói, a gente às vezes leva muito para o espiritual, mas é nós que edificamos a casa. E então essa casa, ela tem que ser cheia da adoração, do perfume de Cristo. Quando nós fazemos campanhas, nosso lar tem que ser transformado. Alguma coisa tem que ser transformada no nosso lar, irmãs. Não tem como a gente dizer que é uma mulher de oração, que participa de campanha e nada está sendo transformado na nossa casa. Então, o objetivo do meu coração em compartilhar esses temas que eu vou trazer daqui para frente da casa, e nós vamos mexer em cada cômodo da casa, hoje eu estou trazendo a base da casa, é para que a gente seja transformada. Vocês vão ver, irmãs, se vocês abrirem o coração, se vocês deixarem Deus te mostrar, vocês vão ver o quanto da coisa Deus vai fazer na sua vida, o quanto você vai ser liberta, o quanto você vai encontrar descanso, o quanto você vai ser curada, livre da procrastinação. Muitas vezes não é preguiça, Talvez você se cobre, eu não consigo fazer isso, eu vejo uma coisa ali errada, eu vejo que eu preciso mudar e eu não consigo. Muitas vezes, irmãs, é a nossa alma, é a falta de perdão, é como estava essa mulher aqui, carregada dos pecados dela, mas quando ela se prostrou, quando ela derramou a adoração ao Senhor, o Senhor disse, vai, né, estão perdoados os teus pecados, e ali ela é livre. Então, não é só servir o Senhor da boca para fora, como esse fariseu fez um grande jantar, chamou pessoas, mas não honrou ele, não esteve aos pés de Jesus, né? Vamos ler agora também aqui Lucas 10, versículo 38 e 42 a 42, do 38 a 42, que fala da visita mais importante aqui que a gente gosta de ler na palavra, né? Que Jesus foi ali na casa de uma família das duas irmãs. Vamos ler. Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e essa quedava-se aos pés do Senhor e ouvia-lhe os ensinamentos. Mas a Marta, ela ficava agitada de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que me ajude. E respondeu-lhe Jesus, Marta, Marta, por que você anda inquieta e preocupada com muitas coisas? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, esse texto maravilhoso aqui nos fala de outra visita, né? Quando Jesus chegar na nossa casa, irmã, será que nós estamos inquieta, correndo de um lado para o outro, querendo só comentar com ele dos problemas, comentar com ele das faltas, comentar com ele dos desgostos? Olha essa casa, eu não gosto dessa casa é feia, essa casa é velha, eu não gosto dessa casa. E Deus, Jesus, quando ele chegou, a Maria, que nós temos que ter um coração de Maria, como diz um livro, tem um livro que fala ter o coração de Maria no mundo de Marta, como ter um coração de Maria no mundo de Marta, um livro maravilhoso. Quando Jesus chega na casa, a Maria entende, chegou aquele que pode transformar todas as coisas. Então eu vou me aquietar e eu vou passar tempo com ele. Se você quer colocar sua casa em ordem, irmã, eu preciso colocar minha casa em ordem, eu preciso remodelar algumas coisas aqui dentro, limpar melhor, organizar melhor, comece aos pés de Jesus.
Não tem como a gente colocar a nossa casa em ordem sem colocar a nossa vida aos pés de Jesus. Muitas pessoas acham que se você parar, não, mas se eu parar pela manhã para fazer um devocional, para falar com o Senhor, vai atrasar todo o meu serviço. Eu vou deixar para o final. Aí você está ficando igual a Marta, né? Mas se você quer colocar sua casa em ordem, esteja em primeiro lugar aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus, irmãs, que você vai saber a prioridade, que você vai ter olhos para transformar, que você vai ter força, que você vai ter ânimo. Então, Jesus chamou a atenção de Marta aqui. Quando Jesus chega, a gente pode trabalhar, cuidar daquela casa ali antes dele chegar. Ele chegou, é hora de dar atenção ao mestre, né? Às vezes ele chega na sua casa e ele quer falar com você, mas você está correndo de um lado para o outro, está correndo atrás do menino, está cozinhando feijão, tá ansiosa, está preocupada. E ele fala, vou ter que voltar outra hora, né? Porque a visita tem que ter honra. Você tem que dar honra, tem que dar atenção à visita. Então, quando ele chegar na sua casa, aquieta seu coração. Agora, irmãs, vamos para Atos, para falar uma das últimas coisas aqui sobre casa. Atos capítulo 2. Em Atos 2, no versículo 1 a 4, fala assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e ele encheu toda a casa onde estavam assentados. Presta atenção, irmãs. De repente veio do céu um som impetuoso, um vento, que encheu toda a casa que estavam assentados, e apareceu distribuída entre eles língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia. Quando teve a descida do Espírito Santo, irmãs, eles estavam em uma casa. Eu estive lá em Jerusalém. É uma salinha pequenininha de uma casa, né? E o Espírito Santo, ele quer entrar na nossa casa. Ele quer trazer um fogo que vai aquecer o nosso coração, que vai derreter, né, a dureza do nosso coração, que vai queimar aquilo que não provém do Senhor. Então, que você prepare a sua casa para receber o que Deus tem. Nesses dias, vamos estar orando e dizer: Pai, me perdoa quando eu não honro aquilo que o Senhor colocou diante de mim. Às vezes, irmãs, nós temos os olhos querendo coisas lá fora, e dentro da nossa casa tem tanto tesouro, tem tanta coisa escondida que a gente podia colocar em prática. Faça uma lista dos seus sonhos, como que você deseja, como que é o tipo de casa que você deseja, qual é o estilo de decoração que você gosta, sem gastar, irmã. Deus te dá tudo o que você precisar, sem gastar. Não tem que correr para gastar. Na hora certa o Senhor coloca na sua mão e você faz. Mas, em primeiro lugar, senta aos pés do Senhor, coloca os seus sonhos. E aí eu fui fazendo isso pouco a pouco, e eu ainda tenho muito que aprender, tenho que romper muito, né? Eu tenho uma dificuldade de manter a organização, tenho aprendido muito, mas eu tenho que melhorar muito mais. E eu tenho tido experiência tremenda, eu espero poder contar para vocês mais nesses dias para frente, quando a gente for tocar em cada cômodo de cada casa, nós vamos estar falando disso. E eu tenho tido experiências incríveis. E como que prende a nossa vida, irmãs? Como que o espírito de miséria, como que o espírito que rouba a nossa criatividade, está tudo, infelizmente, nos aprisionando dentro dos nossos lares. Então, Jesus, ele quer entrar, ele quer trazer a luz para te mostrar onde está o erro ali, onde está alguma coisa que já devia ter sido mexido, já devia ter sido organizado, já devia ter sido limpo. Ele quer trazer a água, né? Ele é a água. Quando ele chega, ele traz tudo, ele traz a luz que vai nos iluminar, ele traz a água da vida que vai trazer essa limpeza. Então, põe em ordem a sua casa, dê atenção à sua casa. Para terminar, eu queria falar mais uma vez sobre que a casa, ela carrega essa energia, ela carrega essa unção. Quando você entrar na sua casa, se você acha que não tem paz, para um pouquinho e observa e tenta ouvir do Espírito Santo o que é que causa isso aqui. Será que sou eu? Às vezes é a mulher
A mulher é muito gritona, a mulher fala muito alto, a mulher cobra de todos, cobra do marido, cobra do filho, cobra do cachorro, cobra de todo mundo. E aí fica aquela casa sem paz. Não tem como a gente entrar no descanso do Senhor, irmãs, se a gente não entender o processo da casa. Jesus, no ministério dele, ele visitou várias casas. Ele visitou a casa da sogra de Pedro, né? Ele visitou várias casas. E ele fez milagres. Ele curou a sogra de Pedro. Ele trouxe perdão para essa mulher pecadora. Ele trouxe paz para Maria, aqui, quando Maria estava aos pés de Jesus. Imagina o quanto que essa mulher não ouvia. Uma mulher ousada ao seu tempo, né? Jesus chegava com 12 discípulos, 12 homens ao redor dele, mais o irmão dela, Lázaro. Mas ela era uma mulher ousada. Eu vou ficar aqui. Já que ele veio na minha casa, eu vou me derramar aos pés dele. Então, já que Jesus veio à nossa casa, ele está na nossa casa, vamos nos derramar aos pés dele. E aí, falando um pouquinho sobre essa coisa da casa ter unção, eu fiz um videozinho na última viagem que eu fui, no final de semana, eu voltei num dia antes de começar a caminhada de oração. Existe um lugar aqui nos Estados Unidos que chama Martha's Vineyard, que é uma ilhazinha, 4 horas da minha casa de viagem. Eu tive lá uns 2 anos atrás. Eu não conhecia, eu só ouvi falar que era bonitinho, que tinha umas casinhas antigas, umas casinhas no modelinho bem bonitinho, parecendo casinha de desenho, coloridinhas. Era uma ilha, uma vilazinha, né, em círculo assim, as casas. E eu estive ali visitando despretensiosamente, sem saber do que se tratava, mas eu senti uma graça, uma paz, um negócio gostoso, que eu falei, gente, que lugar é esse? E quando eu cheguei, eu contei isso na outra caminhada, mas como eu estive lá de novo, quero contar agora. Quando eu cheguei no hotel, que eu voltei pro hotel, eu falei, eu vou pesquisar do que se trata aquelas casas, porque tem algo diferente. E aí eu descobri, você pode pesquisar, né, as casinhas aqui em inglês chama Gingerbread House, no Martha's Vineyard, né? Essas casinhas, em 1830, 1850, final dos anos de 1800, ela foi um acampamento cristão da igreja metodista. Então, as pessoas saíam da cidade vizinha, pegavam o barco, ia lá para essa ilha e faziam um acampamento cristão, de muita oração, de muita busca, de um crescimento espiritual. Isso foram por anos, muitos anos ficaram esse acampamento. E aquela unção foi permanecendo ali, irmãs. Então o povo colocava tendas em volta, né, para fazer o acampamento. Depois alguns começaram a morar naquele lugar. Então tem casas ali de final de 1800. E aí no círculo, é um círculo, é como se tivesse uma praça no meio, e aí tem uma igreja com forma de tenda que chama Tabernáculo, e tem uma igreja normal também. Então, assim, eu estou contando isso para vocês e eu quis fazer um videozinho para vocês lá, porque eu não sabia nem do que eu ia falar para vocês sobre aquele lugar, mas eu quis fazer esse videozinho para mostrar. E eu tô querendo falar como que a unção que você dispensa no lugar fica ali naquele lugar por anos, né? O que a Bíblia diz em Isaías 54? Que se você trabalhar para deixar Deus fazer, para alargar o espaço da tua tenda, para Deus transformar, a sua posteridade vai possuir as cidades assoladas. Então, assim, o que você faz agora, os seus filhos lá na frente vão colher. Você está impulsionando os seus filhos a ser melhores. Irmãs, quando eu chegava em casa, eu não tinha, às vezes, muita alegria de voltar para casa, não, quando eu era nova. Principalmente na primeira infância, né, entre 7 a 10 anos, nós passávamos muita dificuldade. Eu estudava de manhã, e aí quando vai voltar para casa, a gente falava, ai meu Deus, o que vai ter hoje de comida? Com certeza é aquela comida de sempre, que não vai ter direito. E aí a minha mãe, tadinha, triste, deprimida, meu pai bebia. Ai, era uma falta, ai meu Deus, era tanta privação, que às vezes a gente voltava para casa assim, bem chateada. E você sabe que um escape que eu arrumei foi trabalhar de empregada cedo
para poder conhecer outras casas, porque qualquer época, quem tem uma empregada tem uma condição melhor, então pelo menos lá eu ia distrair, eu ia comer melhor, então eu cacei do jeito logo de trabalhar, com 12 anos já fui trabalhar. Eu estou contando isso para vocês verem que Deus tem trabalhado na minha vida. Ele tem trabalhado na minha vida, Ele tem me levado a lugares muito longe, muito longe, muito longe do que eu jamais imaginei. Mas o segredo é estar aos pés de Jesus, é derramar o vaso de alabastro aos pés dele e deixar com que ele perfume todo o ambiente. Então, voltando às casinhas, quem assistiu o filme Quarto de Guerra viu também viu a cena ali que o lugar que ela orava estava permeado da unção. Então, a nossa casa, irmãs, faça da sua casa uma igreja. Nós lemos aqui em Atos que o derramar do Espírito Santo começou numa casa. Faça da sua casa uma igreja. Né? Não que você tem que deixar de ir na igreja, mas eu estou dizendo que faça da sua casa. A sua casa ela tem que ser, em primeiro lugar, o lugar de culto, de adoração. O lugar que começa o ministério ali de Jesus, uma casa que tenha comunhão. Quando as pessoas forem visitar a sua casa, elas têm que sentir que há comunhão. Nós não vamos estar perfeitos, irmã, não está com a família perfeita, o casamento perfeito, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que nós vamos estar trabalhando em honrar o visitante mais especial do nosso lar. Bom, irmãs, era isso que eu tenho para falar. Nós vamos estar entrando, então, nesses temas. Nós vamos estar falando de cada cômodo da casa, que Deus quer falar muito conosco. Então, hoje, abre o seu coração, tá? Escute a canção e eu vou deixar o videozinho para vocês conhecerem que fofo que é esse lugar em Martha's Vineyard. Se você está nos Estados Unidos ou se você vem aqui um dia, experimente visitar. Como lá é uma ilha e eu não fico hospedada lá, mas o desejo do meu coração é um dia poder ir até assistir um culto no meio nessa igreja que tem no meinho ali. E eu fui disposta até ficar mais tempo, mas infelizmente estava nublado e não deu. Mas eu quero passar uma tarde ali, um dia sozinha com o Senhor, porque eu imagino que grandes coisas viveram muitos homens ali naquele lugar há quase 200 anos atrás. Um beijo, irmãs, fiquem com Deus e eu vou orar. Pai, graças te dou, porque o Senhor é o Deus que muda toda a nossa sorte. Quando o Senhor entrou na casa de Marta e Maria, o Senhor trabalhou no coração daquelas mulheres. O Senhor preparou elas para um grande milagre que viria, que era a ressurreição de Lázaro. Senhor, quando o Senhor entrou na casa de Simão, o Senhor alcançou aquele coração que estava disposto, que era essa mulher pecadora. Pai, o Senhor derramou o teu Espírito Santo em um grupo de pessoas que estavam reunidos numa casa. Espírito Santo, entra no nosso lar, faz morada na nossa casa, mude as coisas de lugar, tira todo o lixo, tira todo o espírito de miséria, todo o espírito de tristeza, todo o espírito de conformismo, que quer dizer para nós que nós não vamos mudar, que não vai ter jeito, que aquilo já está condenado a ser como é. Não é verdade. Aonde o Senhor chega, o Senhor faz grandes coisas. E esse é o desejo do meu coração, que o Senhor faça grandes coisas na vida das minhas irmãs e na minha vida, como o Senhor já tem feito. Pai, toma o meu lar na tua presença. Me perdoa, nos perdoa quando nós distraímos, quando nós gastamos o nosso tempo com coisas tão fúteis como internet, conversas que não levam a nada, ao invés de cuidarmos da nossa casa. Ao invés de começarmos a exercer domínio na nossa casa. Nos posiciona, nos reposiciona nesses dias. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém.